pelo teu amor que é grande, meu Pai, pela tua fidelidade, Senhor, que é inexplicável, meu Pai. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Nós queremos te glorificar, nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer, nós queremos te exaltar, nós queremos te engrandecer, queremos louvar o teu nome, Senhor, para sempre, porque só o Senhor é Deus e não há outro, só o Senhor é lindo e não há outro. Bendito seja o teu nome, Senhor, para sempre, meu Pai. Digno é o Senhor de receber toda a glória, toda a honra e toda a gratidão, Pai. Em nome de Jesus, nos perdoe pelas nossas falhas, nos perdoe pelos nossos pecados, Pai. Lava-nos com teu sangue, purifica-nos com teu sangue, meu Pai, e nos conceda, Senhor, a vitória por meio do teu sangue, Jesus. Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e também a terra, Deus grande, Deus santo, Deus tremendo, Deus justo, verdadeiro, maravilhoso, grandioso, poderoso é o Senhor para sempre, meu Pai. Aqui estamos, Senhor, diante da tua presença, Pai, suplicando, clamando, pedindo, batendo, insistindo, Pai, porque entendemos que só o Senhor é o nosso socorro, só o Senhor é o nosso refúgio, só o Senhor é a nossa fortaleza, só o Senhor é o nosso baluarte, é o nosso amigo, é aquele que nos ajuda, que nos conforta, que nos consola, que nos levanta, que nos anima, que nos renova. É aquele Pai, aleluia, que nos orienta, que nos direciona, que nos guia, que nos firma, Senhor. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos a Ti, meu Deus, suplicando a Ti, meu Pai, em favor do nosso pastor, Pai, que está ali, Senhor, na convenção, Pai, ali, logo mais retornando, Senhor, a Adamantina, Jesus, Senhor, continue abençoando a vida do nosso pastor presidente, pastor Aristeu da Silva, a sua esposa, irmã Raimunda, Senhor, abençoando este casal que o Senhor tem colocado, meu Pai, como os nossos pastores. Pai querido, que o Senhor continue dando graça, saúde, que o Senhor continue, Pai, abençoando, fortalecendo a vida, Pai, deste casal, Senhor, diante da Tua presença, guardando, livrando, protegendo, abençoando, Senhor, a vida de cada um, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós oramos também, Senhor, em favor de todo o campo de Adamantina, em favor da diretoria, Senhor, de cada cidade, Pai, de cada pastor, dirigente de congregação, Deus, cada obreiro, presbítero, evangelista, diácono, cooperador, crianças, jovens, adolescentes, irmãs do ciclo de oração, Deus, os homens, meu Pai, vai abençoando, Jesus, a cada um, meu Pai, abençoando a cidade de Parapuã, Salmourão, Sagres, Inúbia Paulista, abençoando a cidade de Lucélia, de Pracinha, Mariápolis, Adamantina, Flórida Paulista, meu Pai. Deus, estende as tuas mãos sobre o campo de Adamantina e faz-a prosperar, Senhor, a cada dia. Faz prosperar, Senhor, a cada dia, Deus, acrescentando o número dos santos, acrescentando o número dos salvos, meu Pai. Em nome de Jesus, salva. Em nome de Jesus, cura. Em nome de Jesus, batiza com o Espírito Santo. Restaura a tua igreja, restaura o teu povo. Aviva, Senhor, a tua obra e faz-a conhecida, Senhor. Aviva, Deus, a tua obra. Levanta os caídos, fortalece os fracos, cura os enfermos, liberta os cativos, os oprimidos, meu Pai. Deus, nós dependemos de Ti, Senhor. Nós carecemos da Tua presença, necessitamos da Tua presença. Estamos aqui nesta noite sedentos de Ti, Senhor. Estamos aqui nesta noite sedentos da Tua glória, da Tua graça, da Tua presença, Senhor. Visita-nos nesta noite com renovo, com unção e com graça. Deus, em nome de Jesus, abençoe também, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos. Louvado seja Deus pela vida dos missionários. Pai,
Pai, que estão, Senhor, em todo o mundo, e a vida, Senhor, também dos missionários, Pai, do campo de Adamantina, missionário Israel, Porfírio de Lagoa Seca. Abençoa o missionário Paulo Locatelli, que está ali no Mali, juntamente com o missionário Pierre, com o missionário Sibidia, missionário Enoque Dambelê, Senhor. Guarde a vida dos teus filhos ali, meu Pai. Abençoe também, Jesus, a vida do missionário Obadia, Senhor, do Peru, meu Pai, juntamente com o missionário Caleb, Senhor, ali, de Vitória, de Graça. Abençoa o missionário Ismael Barbosa, que está na Argentina, juntamente com o missionário Antônio Fernandes, meu Pai. Deus, estende as tuas mãos. Abençoa o missionário Daniel Nogueira, Jesus, de Vitória. Opera, Pai, grandemente o Senhor na vida dos teus filhos, meu Pai. Continua, Senhor, usando, continua, Pai, fortalecendo, continua, Pai querido, salvando almas para o teu reino e para a glória e honra do teu nome, Jesus. Oh, meu Deus, vai abençoando, Senhor, o teu povo, Jesus. Vai abençoando a cada um dos teus filhos que têm sido contribuintes missionários, meu Pai. Deus, a tua palavra nos diz: rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros, meu Pai. E nós estamos rogando a ti, Senhor, levanta ceifeiros para a tua seara. Levanta, Pai, ceifeiros, intercessores, Pai querido, mantenedores, Senhor, da tua obra, pelo poder que há no teu nome, Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós clamamos a ti nesta noite, porque sabemos que só em ti temos, Senhor, a confiança, Pai querido, da vitória, do milagre e da vida eterna, meu Senhor. Abençoe, meu Deus, a todos que aqui chegaram, meu Pai, a cada um dos teus filhos que aqui vieram, meu Deus. Nesta noite, Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos teus filhos, e que todos nós saiamos daqui desta noite tocados, renovados, fortalecidos, abençoados, meu Deus, pelo poder do teu nome, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu sangue. Oh, louvado seja Deus. Nós te louvamos por tudo e reconhecemos, meu Pai, que sem ti, Jesus, nada somos e nada podemos fazer. Como disse Pedro, para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens a palavra da vida eterna? Deus, e aqui estamos para ouvir esta palavra. Aqui estamos para sermos edificados pela palavra. Aqui estamos para ser renovados pela palavra, restaurados pela tua palavra. Deus, cobre-nos com teu sangue, reveste-nos com teu poder. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo e tenha toda a liberdade de agir, de operar neste lugar. Neutraliza toda a força maligna, amarra todos os demônios, espíritos imundos, meu Pai, e que só o Senhor tenha primazia e liberdade de fazer o que te apraz nesta noite, Deus. Continue, Jesus, abençoando, continue, Jesus, operando, e continua, Senhor, fazendo aquilo que te apraz. Deus, como tu ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo, que não seja feita, Deus, a nossa vontade, mas a tua, porque a tua vontade, Senhor, ela é boa, a tua vontade, Senhor, ela é perfeita e ela é agradável. Deus, continue, Jesus, conosco, abençoando as nossas vidas, para a glória do teu nome. Nós oramos e te pedimos tudo isto em nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé, amados irmãos, uma vez mais, para darmos início a este culto nesta noite. Já quero aqui justificar a ausência do nosso pastor, que juntamente com uma comitiva de pastores do nosso campo, estão ali no Belenzinho e viajaram no domingo à noite, passaram ali a segunda e hoje o dia todo, e já estão viajando para retornar novamente ao campo, à casa. Então vamos orar para que Deus os traga
debaixo da proteção que eles foram, e que Deus venha abençoar a vida dos nossos pastores. E foi nos incumbido nesta noite de dirigir este trabalho e fazer aquilo que Deus quer que façamos nesta noite. Então nós vamos fazer uma oração inicial. Convido aqui o presbítero irmão Maciel, que vai estar orando para darmos início a este culto nessa noite. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Oramos, irmãos. Meu Deus e meu Pai, santo e maravilhoso Senhor é. Senhor, nessa noite nós te agradecemos e te glorificamos por mais esta oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, de sentir a tua presença, de sentir a tua graça. Senhor, derrama, Senhor, sobre a vida deles a tua alegria, a tua paz, a tua unção. Senhor, abençoa o nosso pastor, a nossa pastora. Meu Deus, coloca a tua mão sobre a vida da igreja, que nessa noite o Senhor venha receber os hinos, o Senhor venha receber a nossa adoração, o Senhor venha receber a nossa glorificação. E calamanto rebedece a que me comandai. Sabemos que o Senhor é aquele que vive, é aquele que reina. Pai, nessa noite, fala conosco mais uma vez. Nós te amamos e te glorificamos. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus com os hinos da harpa cristã nessa noite, honrando, glorificando o nome daquele que vive e reina para sempre. Vamos adorar Jesus com o hino de número 243 da nossa harpa cristã. Hino de número 243. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como esta semana é uma semana de Santa Ceia, irmãos, aqui na sede, nós vamos estar louvando a Deus com o hino 432. Que a nossa vida, cada dia, esteja consagrada ao Senhor. Assim, consagrada a ti, Senhor.
sempre tu por mim. Opera o teu amor, a minha alma lava, Salvador. O teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. E meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, do teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, o teu sangue, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar. A minha alma dor, o teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Louvado seja Deus. Vamos nesse momento estar recolhendo os dízimos e ofertas para manutenção da casa do Senhor, e as irmãs, ciclo de oração, Rosas de Saron, vão estar apresentando a Deus o seu louvor nesta noite. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Faça um propósito com Deus nesta noite, oferte e Deus te abençoará. Santo Deus, amado Pai, louvamos o Teu nome nesta noite, agradecemos a Ti por esta rica oportunidade, ó Deus, de estarmos mais uma vez aqui na Tua casa, para poder adorar e glorificar o Teu nome. Também eu peço Tua bênção, meu Deus, neste momento, sobre a vida da Tua igreja, Teus filhos que neste momento vão entregar seus dízimos, oferta. Pai Santo, Pai amado, que o Senhor, meu Pai, continue com as Tuas mãos estendidas sobre o Teu povo, dando vitória, abrindo as portas, meu Pai, abrindo a porta do emprego, meu Deus, para que aqueles Teus filhos possam contribuir na Tua casa. Que o Senhor continue multiplicando, meu Pai, a Tua bênção em cada família, Senhor. Ah, Pai Santo, Pai amado, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é nosso Deus e Tu és Senhor, meu Pai, das nossas vidas. Nosso Pai, aqui, Pai, queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém.
perseguido só por ser fiel. Eu sei que o inimigo fez de tudo pra roubar o meu sorriso e os sonhos que sonhei. Quantas lágrimas pra escrever a minha história, mas eu conquistei vitórias que jamais esquecerei. Nos momentos de sofrimento e dor, o meu Deus me ajudou e por isso eu aqui cheguei. Eu enfrento a capa e desafio a mal, eu nego a verdade, fujo de Jezabel. Sou como Elias, pode alguém não gostar, pode até me chamar perturbador de Israel. Sou mais um João Batista, não aceito o pecado e não tenho medo da repercussão. Deus me chamou para ser um profeta, não escondo a verdade, não me vendo não. Sei que Deus é comigo, sei que eu sou ungido, eu fui separado, sou vaso de Deus. Paguei o preço para ser aprovado, mas hoje estou sendo honrado. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ser fiel, 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 vale a pena ser fiel. Eu enfrento a capa, desafio mal, eu prego a verdade, fujo de Jezabel. Sou como Elias, pode alguém não gostar, pode até me chamar perturbador de Israel. Sou mais um João Batista, não aceito o pecado e não tenho medo da repercussão. Deus me chamou para ser um profeta, não escondo a verdade, não me vendo não. Sei que Deus é comigo, sei que eu sou ungido, eu fui separado, sou vaso de Deus. Paguei o preço para ser aprovado, mas hoje estou sendo honrado. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ser fiel, 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 vale a pena ser as coisas que fiz para ser fiel ao meu vale a Senhor. pena Eu não me ser arrependo das fiel. lágrimas que Vale derramei a por amor pena da ser sua obra. fiel. Custe o que custar, Vale a não abro pena mão de ser ser fiel a Ele. E se for preciso, eu enfrento tudo de novo. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Louvado seja Deus, nossas irmãs também contribuindo para a manutenção da casa do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Nos visita nesta noite, irmãos, pela primeira vez conosco a jovem Elaine. Onde que está a jovem Elaine? Está ali. Louvado seja Deus, a igreja está feliz pela presença da jovem Elaine conosco. Diga, sois bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Elaine. Deus tem uma bênção para a sua vida nessa noite. Existe mais alguém que está nos visitando, além da Elaine? Eu creio que somente. Deus abençoe a todos nesta noite, em nome de Jesus. Nos coloquemos de pé uma vez mais,
para fazermos aqui uma leitura da palavra de Deus no livro de 1 João, primeira epístola de João, o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 10. Convido aqui o presbítero irmão Gilberto para fazer essa leitura com toda a igreja nesta noite. Salve, amada igreja, na paz do Senhor. Epístola de São João, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura participativa nesta noite. Eu vou estar lendo o versículo 1, a igreja o 2 e o 10, nós todos juntos. Diz assim: a palavra da vida foi manifesta na carne. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. E testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todos nós o 10. Se dissermos que não pecamos, fazendo-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Glória a Deus. Convido o presbítero irmão Gerson a estar orando juntamente com toda a igreja e todos os pedidos de oração. Deus, Ele sabe e conhece. Quantos precisam e carecem da oração dos santos? Eu e minha casa também precisamos de oração. Deus sabe e conhece a minha e a sua necessidade. Saúde, igreja, com a paz do Senhor. Oremos. Pai que estás no céu, cuja presença nós nos encontramos nesta noite, aonde nos reunimos, ó Pai, nesta casa, para oferecermos, ó Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, a gratidão a Ti, pois o Senhor, ó Pai, é Deus, e sendo Deus, digno é de ser adorado. Nós apresentamos neste momento, ó Pai, a Tua igreja, Senhor, Pai, os Teus filhos que têm se voltado em clamor, em súplica, buscando, ó Pai, da Tua providência, do Teu socorro, porque sabemos que Tu és refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Pai querido, lhe apresentamos a cada vida, Senhor, cujos vossos nomes estão mencionados nos pedidos de oração, vidas que também os Teus filhos, ó Pai, nas vossas orações apresenta a Ti neste momento, vida estas, meu Pai, que precisa e que necessita, meu Pai, da Tua intervenção divina, do milagre, da providência da parte do Senhor, ó Deus. Pai, a mãe do nosso irmão Ney, aonde quer que ela esteja, que ela seja alcançada pela visita do Senhor, ó Pai, e assim sendo alcançada pelo milagre, Pai, da parte do Senhor, Deus continua conosco, fala ao nosso coração através da Tua palavra,
pois a tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés. Ajuda a guardarmos a tua palavra no nosso coração, como disse o salmista, para nós não pecarmos contra ti, ó Pai. Continua conosco no nome de Jesus. Amém. Podeis tomar o vosso assento, meus amados irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero aqui, antes de trazer uma reflexão, dentro dos minutos que temos, agradecer a Deus e a todos os irmãos que oraram e até aqueles também que estiveram cooperando conosco. Neste final de semana aconteceu ali na cidade de Pracinha o 4º congresso do ciclo de oração, com a participação também da juventude, e o 4º aniversário da congregação. 4 anos de vitória, 4 anos de conquista, 4 anos de bênção, e ali estivemos 3 noites abençoadas. Eu quero agradecer a Deus aqui, externar minha gratidão a Deus por tudo que Ele falou e fez ali, e louvar a Deus também pela vida do nosso pastor Aristeu, que tem nos confiado aquele trabalho, a nossa pastora irmã Raimunda, que tem orado por nós, nos orientado, juntamente com o nosso pastor. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. A todos os irmãos, continue orando por Pracinha, pois assim esta cidade precisa e carece da oração dos santos. Amados irmãos, como eu disse no início, foi nos dado aqui uma responsabilidade de dirigirmos aqui o trabalho, representar o nosso pastor e também trazermos uma reflexão da palavra de Deus. Eu fiz aqui um breve estudo sobre o sangue de Jesus. Esta semana, como já disse, é uma semana de Santa Ceia aqui na nossa igreja sede, e nada melhor do que falarmos sobre o sangue de Jesus. Fiz questão de pedir ao nosso querido irmão Gilberto para estar lendo 1 João 1, do versículo 1 ao 10, todo o capítulo 1, mas eu gostaria de destacar este versículo de número 7, que diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu estava esta tarde estudando, pesquisando sobre a importância do sangue para o nosso corpo humano. E eu encontrei, de uma forma bem resumida, que o sangue, ele é o meio de transporte que existe dentro do nosso corpo, o qual transporta o oxigênio e os nutrientes para as células que existem do nosso corpo, e também o gás carbônico e outras excretas para os órgãos de eliminação. Então, o sangue para o nosso corpo é muito importante para o desenvolvimento do nosso organismo, para manter o coração batendo, para continuarmos vivendo, é necessário sangue sobre o nosso corpo físico. Não é à toa que o próprio Deus disse a Moisés que sangue era vida, e de fato é. Não temos, irmãos, não tem como o ser humano viver sem sangue. O ser humano, ele se adapta a viver sem algum membro do seu corpo. Existem seres humanos que vivem sem pés, pernas, braços, sem algum órgão, sem algum rim, sem algum pulmão, mas dificilmente você vai ver alguém viver sem sangue, porque sangue é vida. E uma outra coisa também interessante é que hoje, pelo
avanço da ciência, já inventaram próteses de pernas, próteses dos membros do nosso corpo. A ciência tem inventado próteses até mesmo do coração, um coração de plástico genérico para bater como um coração normal. Mas até hoje, irmãos, a ciência nunca descobriu algum líquido, alguma química que viesse substituir o sangue, porque o sangue, já retorno novamente a dizer, que o sangue é vida, o sangue foi dado por Deus. O único que sabe a química do sangue, o único que sabe os segredos da composição sanguínea é Deus. É Ele que formou o sangue e é Ele que tem um segredo da composição do sangue. Uma coisa também, irmãos, interessante, uma informação muito interessante que eu estive pesquisando nesta tarde, é que o nosso corpo, ele tem 70 miligramas por quilo. Ou seja, se uma pessoa ela tem 70 quilos, ela tem aproximadamente no seu corpo 5 litros de sangue. É o valor aproximado que tem no corpo desta pessoa. Por isso que quando uma pessoa ela sofre de uma hemorragia, precisa haver os primeiros socorros, porque dependendo da onde estiver saindo o sangue, esvaziando o sangue, em poucos minutos a pessoa pode estar morrendo, porque 5 litros de sangue, irmãos, para uma pessoa de 70 quilos, a gente olha, parece até pouco, mas é a composição que Deus assim fez. Agora, trazendo para a Bíblia Sagrada, trazendo agora para a palavra do Senhor, eu vejo o primeiro caso de sangue derramado na Bíblia Sagrada, foi o caso de Abel, quando seu irmão o mata por causa de inveja, e o sangue de Abel cai sobre a terra, e diz a Bíblia que Caim foge, e quando Caim está, quem sabe, trabalhando, Deus o visita e o pergunta onde é que está o seu irmão Abel. Deus pergunta para Caim: Caim, aonde está o seu irmão Abel? E Caim diz: porventura sou eu protetor do meu irmão? E aí Deus, ele traz ali a revelação, traz ali o esclarecimento a Caim, dizendo: olha, o sangue do teu irmão clama por justiça. E aí você vai ver ali Deus lançando um castigo sobre Caim. Mas observe que o sangue de Abel clamava por justiça, mas o sangue de Abel não poderia fazer justiça, E nós vamos ver que o sangue de Jesus, ele não só faz justiça, como também nos justifica para vivermos uma vida santa diante do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos um outro exemplo de sangue derramado, que é uma alusão, uma alusão ao Novo Testamento, a Jesus Cristo, no livro de Êxodo 12, aonde Deus orienta o povo por intermédio de Moisés, que para que o povo vier para ser liberto, para se tornar livre da escravidão do Egito, era necessário matar um cordeiro, e o sangue daquele cordeiro teria que aspergir nas portas e nos umbrais das portas, e somente por intermédio deste ato do sangue do cordeiro, o anjo passaria ali destruidor, e aonde não tivesse a marca do sangue, o primogênito iria morrer. Todos os hebreus ali seguiram a instrução de Deus e tiveram a proteção e o livramento. E isso nos demonstra que por causa do sangue de Jesus,
nós fomos libertos da escravidão deste mundo e por causa do sangue de Jesus, nós estamos caminhando em direção à terra prometida. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aí, pulando para o Novo Testamento, você pode acompanhar comigo no livro de João, capítulo de número 1, livro de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 1, o versículo 29. Você vai ver João Batista fazendo uma declaração muito interessante, dizendo assim: e no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, acompanhe comigo também para você entender o que nós queremos falar nesta noite. Em Mateus capítulo 3, o versículo de número 11, você vai ver João Batista fazendo a outra declaração acerca de Cristo, outro testemunho acerca de Jesus Cristo. Ele declara assim no versículo 11: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós juntando estes dois versículos, João 1:29 e Mateus 3:1, nós vamos entender que para que o Espírito Santo viesse se manifestar na terra, era preciso o Cordeiro de Deus derramar o seu sangue para expiar o nosso pecado. João Batista disse: eis aí, apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como é que Jesus iria tirar o pecado do mundo? Morrendo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. Aí nós vamos lá para 1 João 1,7. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Uma vez que o Cordeiro de Deus, chamado Jesus, viesse derramar o seu sangue para expiação dos nossos pecados, somente assim, pelo sangue de Jesus, este versículo de Mateus 3,11, que o Espírito Santo viria, por intermédio da promessa de Jesus, nos batizar com fogo. Somente depois do sangue de Jesus é que o crente poderia ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Você pode ver na história que depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele passou ali 40 dias com seus discípulos, orientando os discípulos a permanecer em Jerusalém. E depois de 50 dias depois da morte de Cristo, depois da Páscoa, todos que perseveraram, 120 irmãos, foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Aí entendemos, irmãos, que para recebermos a promessa do Pai, nós precisamos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, tomar um banho no sangue do Cordeiro, aleluia. Aí estaremos caminhando para receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo, como disse João Batista em Mateus 3,11. Aí eu quero aqui falar alguns benefícios que o sangue de Jesus traz para a igreja do Senhor. O primeiro benefício, irmãos, que eu vejo na Bíblia é o perdão dos nossos pecados. Efésios capítulo 1, versículo de número 7. Efésios 1, 7. Quem encontrou, me ajuda aí, irmão. Efésios capítulo 1, versículo 7. Quem encontrou pode ler. Efésios 1:7. Não, 1:7.
qual temos a redenção. Que é redenção, irmãos? Podemos substituir essa palavra. Obrigado, amado. Pode sentar. Podemos substituir essa palavra redenção por perdão. Então, podemos reler novamente, dizendo: o qual temos o perdão pelo seu sangue. Você vai ver que no Antigo Testamento, amados irmãos, você vai ver Ezequiel profetizando isso, se eu não me engano, Jeremias também falando isto, que a alma que pecasse, essa morreria. Todo pecado, ainda ontem estávamos estudando isto, todo pecado leva à morte, a morte espiritual. Tanto é que Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós merecíamos morrer, mas vemos o apóstolo Paulo dizendo aqui em Efésios 1:7 que o sangue de Jesus nos traz a redenção. O sangue de Jesus nos traz o perdão. É por isso, irmãos, que o diabo não pode te acusar, porque o sangue de Jesus já te perdoou. O diabo não pode, aleluia, apontar os teus erros do passado, porque uma vez que tomamos um banho no sangue de Jesus, uma vez que o sangue de Jesus nos perdoa, o nosso passado diante de Deus é apagado. Louvado seja Deus. E aí nós vemos o que Isaías disse: dos teus pecados não me lembro mais. Louvado seja o nome de Jesus. O segundo benefício que eu vejo do sangue de Jesus para a nossa vida está em Romanos, capítulo 5, e o versículo de número 9. Romanos 5:9, nós vamos ver que pelo sangue de Jesus nós somos justificados. Louvado seja Deus. Quem encontrou pode ler para mim, por favor, Romanos 5:9. Louvado seja Deus. O sangue de Jesus nos justifica. Todos nós, amados irmãos, fomos condenados com o pecado. Você vai ver também Paulo dizer que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Nenhum de nós, irmãos, pelos nossos próprios merecimentos, nenhum de nós merecemos o céu, porque somos pessoas cheias de falha. Todos nós pecamos, todos nós erramos, mas o sangue de Jesus, ele nos justifica. O sangue de Jesus nos traz a garantia de herdarmos a vida eterna. O sangue de Jesus, ele nos purifica e rasga. O sangue de Jesus, irmãos, rasgou, cancelou toda a dívida que estava, aleluia, toda a dívida nossa que estava ali diante de Satanás. O sangue de Jesus, ele nos justifica. Aí você vai ver Romanos 8:31, se não me falha a memória, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo, vamos abrir lá, Romanos 8:33, que diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Aleluia. Alguém pode dizer, né? A Bíblia diz em Apocalipse que o diabo é o nosso acusador. Ele nos acusa dia e noite. Eu fico imaginando, irmãos, Deus, que é o supremo juiz, nele não existe variação de dúvida. Em Deus, a Bíblia diz que a balança de Deus não é enganosa. Deus, ele é justo no julgar. E eu fico imaginando quando eu vejo em Apocalipse, a qual diz que o diabo é o nosso acusador. Eu fico imaginando que cada vez que eu peco, cada vez que você peca, Satanás chega diante de Deus. É uma imaginação minha. Satanás chega diante de Deus e diz: olha, o pastor Janderson pecou. Ele falou que não era para falar. Ele fez o que não era para fazer, Deus.
E Deus, segundo a tua lei, a alma que pecasse, essa morreria. Eu fico imaginando Deus sentado no seu trono, como justo juiz que Ele é, e perguntando se alguém poderia, defender a minha pessoa, defender a sua pessoa. Aí você vai ver 1 João 2,1, João dizendo que nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, aleluia. E enquanto o diabo está nos acusando, dizendo, olha, ele merece o inferno, ele merece a morte, ele merece a ruína, Jesus aparece diante de Deus nos defendendo, dizendo, ele não merece nada disso não, porque eu derramei meu sangue, o meu sangue justifica ele, o meu sangue inocenta ele, eu já paguei um alto preço para que ele viesse ter o direito da vida eterna. Quantos podem louvar a Deus porque o sangue de Jesus nos purifica, nos perdoa e nos justifica? Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo, aleluia. Nós vemos também, amados irmãos, como em 1 João 7, que já lemos, que o sangue de Jesus, ele nos purifica. O pecado, irmãos, ele mancha. O pecado, irmãos, ele suja, aleluia, a roupa espiritual do crente. O pecado, ele mancha a vida espiritual do crente. Como o nosso próprio pastor, ele um dia ensinando aqui a todos nós, ele falou que as pessoas que não têm Jesus na vida, são pessoas feias por causa do pecado, mas aqueles que um dia aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, aleluia, se tornam bonitas, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica, nos limpa e nos deixa mais bonito e mais parecido com Jesus, aleluia. E nós vamos ver que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, em 1 João 7, e você vai ver Isaías dizendo no capítulo 1, o versículo de número 18, Isaías capítulo 1, o versículo de número 18, quem encontrou pode ler para mim, por favor, Isaías 1,18, como o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Pode ler, irmã. Louvado seja Deus. Ainda que a nossa roupa esteja, aleluia, como a escarlata, como vermelho, como carmesim, mas por causa do sangue, irmãos, se tornará branca como a lã. Louvado seja Deus. Só o sangue de Jesus que pode purificar as nossas vestes espirituais. Louvado seja o nome de Jesus. Outro benefício, irmãos, do sangue está em Apocalipse capítulo 12, o versículo 11. É só o sangue de Jesus que nos garante a vitória, aleluia. É por isso que Satanás tem raiva do sangue de Jesus. É por isso que o diabo, irmãos, toda vez que ouve um crente clamar, gritar, o sangue de Jesus tem poder, ele corre, porque o sangue de Jesus, ele nos garante a vitória. Apocalipse 12, 11. Quem encontrou, leia. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Um dia eu estava estudando sobre batalha espiritual. Eu estava estudando sobre ataques demoníacos, como expulsar demônio, nomes de demônio, coisas assim desse tipo. E eu li um relato de um pastor que um certo dia ele
estava fazendo um trabalho de libertação e a pessoa estava com legiões de demônio e expulsava um, expulsava outro, e depois de mais de 1 hora expulsando demônio e vendo que Deus estava ali já garantindo a vitória diante dos demônios ali, ele fez uma pergunta a um dos demônios que estavam ali. E ele perguntou aos demônios por que eles tremem e estremecem diante do sangue de Jesus. E um dos demônios respondeu e disse: porque para nós o sangue de Jesus, ele é vivo e quente. Toda vez que um crente fala o sangue de Jesus, ele nos queima, porque ele é vivo e é quente. Eu não estou aqui fazendo uma alusão ao que o demônio falou, porque ele é mentiroso, mas nós entendemos pelo texto que lemos, Apocalipse 12:11, que o sangue de Jesus, ele nos garante a vitória. Aleluia. Você pode levantar sua mão e dizer em voz alta: o sangue de Jesus tem poder? Só o sangue de Jesus, irmãos, nos garante a vitória, nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Amados irmãos, no livro de Hebreus, eu já vou encerrar. No livro de Hebreus, nós vamos encontrar o autor aos Hebreus escrevendo, anunciando Jesus como o sumo sacerdote. Você vai ver praticamente quase todo o livro de Hebreus, o autor aos Hebreus falando que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote e que o sumo sacerdote era muito importante para a expiação do pecado do povo. Se você abrir em Levítico 16, nós não vamos ler porque é muito longo. Você vai ver em Levítico 16, do versículo 1 em diante, Deus orientando a Moisés que o sumo sacerdote, ele teria que interceder pelo povo uma vez por ano, e ele precisaria entrar no Santo dos Santos. Dentro do tabernáculo existia 3 compartimentos: existia o pátio do tabernáculo, existia o santo lugar e existia o Santo dos Santos, que somente uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para interceder por ele e pelo povo, para a expiação ou perdão do pecado dele e de todo o povo. E o lugar, irmão, Santo dos Santos, era tão santo que o sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada na sua cintura, e antes de ele entrar no Santo dos Santos, ele tinha que passar pelo santo lugar, e tinha ali uma cortina que dividia o santo lugar do Santo dos Santos, e ele entrava, passava pelo santo lugar e entrava no Santo dos Santos. Só que antes de ele entrar no Santo dos Santos, ele tinha que pegar um novilho, ele tinha que pegar um cordeiro, e lá no altar do holocausto que ficava no pátio, ele precisava sacrificar aquele novilho e oferecer aquele novilho como sacrifício vivo diante de Deus, pelo perdão do seu pecado, porque ninguém poderia entrar em pecado no Santo dos Santos, senão morreria diante da presença de Deus que se manifestava ali no Santo dos Santos. Então o sumo sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, matava o novilho, pegava ali o sangue daquele novilho, colocava no altar do holocausto como sacrifício diante de Deus para perdão dos seus pecados, e ele levava um pouco do sangue daquele novilho para dentro do Santo dos Santos. E ali dentro do Santo dos Santos existia uma mobília chamada Arca do Concerto,
e em cima da arca do concerto existia o propiciatório, aonde existia ali 2 querubins ungidos em cima daquela tampa que era justamente o propiciatório. E ali ele derramava, aspergia 7 vezes sobre o propiciatório o sangue do novilho que havia sido morto lá na entrada do tabernáculo. E subia o incenso, Deus recebia o sangue daquele novilho, perdoava o povo, e o povo se alegrava por um ano de perdão, por um ano de bênção, por Deus ter recebido o sacrifício e a intercessão do sumo sacerdote. Você vai ver que Jesus, ele é o nosso sacerdote. Ele não ofereceu novilhos para perdoar os pecados da humanidade, mas ele ofereceu a si mesmo como Cordeiro santo, puro e sem mácula. Ele ofereceu o seu corpo, e como sumo sacerdote, ele vai até diante de Deus para interceder por nós. Aí você vai ver, irmãos, em Lucas 22, 44. Eu quero concluir com mais esses 2 tópicos. Lucas 22, 44. Que diz assim, deixa eu ler. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Uma coisa que eu quero, alguns pontos que eu quero destacar deste versículo aqui. Primeiro, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você só vai ver esta declaração de que Jesus suou gotas de sangue no evangelho de Lucas. Por quê? Porque Lucas era médico, e Lucas entendia muito bem de medicina, e ele fez questão de colocar na primeira frase do versículo 44, que Jesus estava em agonia. E existe um efeito que é muito raro, mas acontece, que quando uma pessoa ela está com fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, e com uma mistura de emoções, angústia, medo, tristeza, o organismo fraco, com mais essa mistura de sentimentos, angústia, medo, tristeza, leva a pessoa a ter um fenômeno chamado hematidrose, que é justamente um rompimento de finíssimas veias capilares que estão sobre nossa cabeça, lógico, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele de forma que é visível sair gotas de sangue sobre a testa da pessoa. Jesus, ele estava tão abatido, tão triste, numa agonia tão grande, que ali no Getsêmani, Jesus, ele ora e diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua. E Jesus sente aquela agonia, aquela tristeza, o seu corpo físico estava cansado, abatido, o medo como ser humano vinha, a tristeza, a agonia de estar carregando sobre os seus ombros o peso do pecado da humanidade. Aí Jesus começa
a expelir gotas de sangue. E Lucas diz, na última parte do versículo, que o sangue começou a cair sobre a terra. Aí eu chamo a sua atenção lá para Gênesis, o capítulo 2, se não me falha a memória, que Deus criou o homem do pó da terra. Este ato, quando Jesus ora no Getsêmani, que as gotas do sangue dele começam a cair sobre a terra. Jesus aqui no Getsêmani, como sumo sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, ele como Cordeiro de Deus, já estava expiando os nossos pecados, derramando seu sangue sobre o pó da terra. E quem é o pó da terra? Eu e você. Antes de Jesus ir aos céus, lá no Getsêmani, Jesus começa a derramar o seu sangue em agonia, para demonstrar, aleluia, que ele seria o sacrifício, o próprio sacrifício vivo, para a expiação dos nossos pecados, e para nos dar a garantia de entrarmos no céu pelas portas. Louvado seja o nome de Jesus. Aí nós vamos entender, amados irmãos, a importância do sangue de Jesus, porque no livro de Apocalipse, como eu acabei de citar, nos diz que bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque eles terão direito de comer do fruto da árvore da vida e entrarão nos céus pelas portas. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus nos garante a entrada para o céu. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos limpa, aleluia, e nos fortalece, amados irmãos. No livro de João 6:53, para nós orarmos de fato. Eu quero chamar a sua atenção, irmãos. Não perca a Santa Ceia. Você que ainda não é batizado, irmãos, faça de tudo para descer as águas. Não perca a Santa Ceia. A Santa Ceia é muito importante para a vida espiritual do crente. Por quê? Você vai ver Jesus declarando em João 6:53. Quem pode ler para finalizarmos? 6:53 de João. Quem falou isso foi Jesus. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Eu fico muito preocupado quando eu vejo um crente não ceiando, irmãos, porque cada 30 dias, ou cada vez que eu tenho a oportunidade de participar da ceia do Senhor, eu estou tomando vida, eu estou recebendo vida da parte de Deus, vida e saúde espiritual para a minha vida espiritual. E o sangue de Jesus, irmãos, ele traz sobre nós a purificação e a santificação e a renovação da parte de Deus. Não deixe de ceiar, não deixe de dar a importância ao sangue de Jesus, porque só o sangue de Jesus que nos garante a vitória. O sangue de Jesus, ele fala mais alto que o sangue de Abel. O sangue de Jesus traz mais libertação que o sangue do Cordeiro que foi derramado lá no Egito, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica, nos limpa, nos santifica, nos renova e nos dá a garantia de irmos para o céu e também nos traz a vitória. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé uma vez mais, amados irmãos, e eu gostaria aqui, nesse momento, de fazer
uma oração. Louvado seja Deus nessa noite. Quem porventura está com uma causa e precisa ser resolvida, o sangue de Jesus te garante a vitória. Eu convido você a vir aqui na frente. Você que está enfermo, o sangue de Jesus te garante a vitória. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cada passo que Jesus estava dando ao Monte Caveira, o sangue dele era derramado. O sangue de Jesus nos garante a vitória, nos garante a cura, nos garante o milagre, nos garante a libertação. Eu quero orar também, irmãos. Porventura, eu acredito que com certeza deve ter pessoas que estão orando por um familiar que ainda não é evangélico. Você que está orando por um familiar que precisa de libertação, um familiar que está cativo por Satanás, o sangue de Jesus liberta, irmãos. E se você quiser vir aqui representar este familiar, pedindo a Deus nessa noite, Senhor, passa o teu sangue lá. Oh Senhor, passa o teu sangue lá. O sangue de Jesus, irmãos, ele quebra as cadeias do diabo. O sangue de Jesus, irmãos, expulsa o poder das trevas. O sangue de Jesus, irmãos, aleluia, ele nos garante o milagre. E o maior milagre é o milagre da salvação. Louvado seja Deus. Eu convido aqui os meus companheiros presbíteros, aleluia, a descerem, a ungir os irmãos que estão enfermos com óleo da unção, e vamos orar crendo na vitória, no milagre nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aqui estamos agradecidos a Ti, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, tem falado às nossas vidas e aos nossos corações, meu Pai. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus quebra as cadeias, quebra os grilhões. O sangue de Jesus, Pai, nos garante o milagre. Deus, libera o Teu sangue, Pai, agora, e vai garantindo a vitória a este homem, Senhor, a este irmão, meu Pai. Vai garantindo, Senhor, a saúde, o milagre sobre a vida dele. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, Deus. Aqueles irmãos que estão com uma causa impossível, o sangue de Jesus nos garante a vitória. Deus, aqueles que vieram aqui na frente, estão representando um familiar seu, que precisa ser liberto, que precisa ser liberta. Deus, em nome de Jesus, envia o Teu sangue ali, e vai quebrando as cadeias do inferno, vai quebrando as cadeias do diabo, meu Pai, e pelo poder do sangue de Jesus, vai garantindo a salvação sobre aquela vida, em nome de Jesus, Senhor. O sangue de Jesus seja aspergido sobre nós, nos purificando, nos alimentando, nos renovando, nos fortalecendo, nos revigorando, em nome de Jesus. Receba o poder do sangue de Jesus sobre a tua vida. Receba o poder do sangue de Jesus. Seja curado, seja renovado, seja liberto, seja fortalecido, seja abençoado e receba a vitória pelo sangue de Jesus. Amém. Pelo sangue somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Amados irmãos, que Deus vos abençoe. Antes de terminarmos o culto, eu quero vos lembrar que amanhã, a partir das 8 da manhã, é isto, minha pastora? A partir das 8 horas da manhã, estaremos num grande dia com Deus, né? Então, convidamos nossa pastora, convida todos os irmãos, não é somente para as irmãs, os irmãos que podem também vir orar, né? Você que está de folga,
você que está de férias, você que pode vir aqui pelo menos passar 1 hora aqui orando, venha, irmãos. Estaremos amanhã o dia todo em consagração, buscando a presença do Senhor. Verdade é que os dias estão cada vez mais difíceis e precisamos cada dia estarmos nos pés de Jesus, orando, clamando, buscando, porque somente assim teremos vitória. Então, todos estão convidados amanhã a partir das 8 horas da manhã, todo dia, até as 4 da tarde, estaremos aqui orando e apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E amanhã à noite, culto em todas as nossas congregações. Quinta noite, irmãos, culto da vitória, e vai estar aqui o pastor Ezequias, não é isto? O pastor Ezequias vai estar amanhã à tarde, louvando a Deus aqui, ministrando a palavra do Senhor, e quinta-feira à noite também aqui no culto da vitória. Sexta também, culto em todas as congregações, e sábado, irmãos, haverá à tarde, 1 hora da tarde, o encontro das crianças aqui. Dia sábado o dia das crianças, é feriado, então traga a sua criança. As tias aí, as professoras estão preparando uma linda festa para todas as crianças aqui, e traga, porque vai ser uma bênção, a partir da 1 hora da tarde. E sábado à noite, ali no Núbia Paulista, minha pastora, haverá ali o aniversário, ou melhor dizendo, o culto de ação de graça pela passagem de ano do pastor Rafael e da irmã Docas, ali em Núbia Paulista, a partir das 19 horas, e todos também estão convidados, não esquecendo de levar o presente para o casal, tá bom, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Senhor, nós te damos graças por tudo que o Senhor fez neste culto. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos guarda, nos livra de todo mal. E se tu voltares, leva-nos contigo, mas se não, continue nos abençoando. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre, que todos digam amém. Comente seu irmão com a paz do Senhor.